Aí, o cardeal Berulli, os padres do oratório, né, os franciscanos lá, eles negociaram com o René Descartes em 1927 que o René Descartes desenvolveria o invento mirabile. O que era o invento mirabile do Descartes? O invento mirabile do Descartes seria um meio que ele havia descoberto, foi o que ele disse ao cardeal Berulli em 1627, quando negociou, escreveu o Discurso do Método, seria ter encontrado uma doutrina segundo a qual era possível resolver os problemas da física só pela matemática. Quer dizer, uma inteligibilidade da realidade que deixava fora de jogo todas as verificações empírico-experimentais de Galileu. Ora, era exatamente o que os padres do oratório e a Santa Inquisição queria. Era exatamente isso. Descartes serviu no prato a encomenda para eles, em troca, né, eles respeitarem, segurarem a situação da Confraria Rosa Cruz, que estava sendo fundada e da qual Descartes era deputado e por isso perseguido. Por isso que ele teve o tempo todo mais na Holanda do que na França, né? Descartes, certo? Tá. Aí, para inventar isso, o Descartes, e para não recorrer mais ao Aristóteles e ao motor imóvel, o Descartes inventou a razão transnatural ou universal, que não é um motor imóvel, mas uma máquina pensante. É o que se chama tecnicamente res infinita, ou substância pensante infinita, que quer dizer coisa pensante infinita, que é máquina que pensa por si própria e do seu pensamento desdobra tudo o que existe. Essa máquina transnatural, que é a razão cartesiana, né, funcionaria o tempo todo, e se ela parasse de funcionar, tudo pararia de existir. A isso se chamou criacionismo. Em outros termos, com Descartes, o Deus de Abraão, de Jacó, de Moisés e tal, o Deus dos profetas e os profetas foram substituídos pelo mito da razão transnatural, que não é um pai, que não é um senhor, que não é um filho, que não é Espírito Santo, que não é nada disso, que é uma coisa, uma máquina, tipo um cérebro eletrônico que teria programas instalados em nós e que nos faria fazer tudo o que fazemos conforme a decisão dele, sem nós sabermos. Mais ou menos, uma coisa meio assim, fantástica, como se a nuvem que o Google mantém fosse um supercomputador e fizesse os nossos computadores funcionar como ela bem entendesse. Isso é a máquina pensante de René Descartes, a res infinita, a substância pensante. Tá? Ok. Seria, então, assim. Com isso, o Descartes, para efeito de pregação pastoral e filosófica, descartou a possibilidade dos dados da percepção. Para isso, ele inventou a ilusão de ótica, né? Inventou que os sentidos nos enganam, né? Numa total, né, ingenuidade e primariamente porque desde Tales de Mileto, desde o Jônios, lá desde o Empédocles, verificando, por exemplo, a pressão atmosfera dentro de um recipiente com água, a função do ar ali, né, o Tales medindo a sombra e medindo a altura das pirâmides, o Pitágoras com toda a geometria e a trigonometria. Se sabia muito bem que o conhecimento é produzido pelo homem, que o conhecimento não é iluminação, é produção, né? O Arquimedes, né, pesquisou a beça para conseguir calcular o π, né, para calcular a área da circunferência, que até hoje é por onde se trabalha, aonde quiser, inclusive em física quântica, π vezes raio ao quadrado, aquela história toda, e o π com o valor dele, né, 14,1632, tal, né? O Arquimedes, que inventou o parafuso de Arquimedes, né, interessante,
que é um parafuso, é mais ou menos como a hélice de um arado, para quem conhece arado, que coloca dentro d'água e gira e a água sobe pelo anel. Ele descobriu como fazer a água subir, né, montanha subir, né, um declive, se chama o parafuso de Arquimedes, que aliás é usado hoje ainda na França. Com o parafuso de Arquimedes eles puxam a água do rio Sena para lá um banhado e a água passa por ali e pela ação das plantas a água se purifica e a água poluída do rio Sena retorna banhável, pelo menos, né? Está lá na França, para quem quiser ver. Falei do parafuso só porque me lembrei assim, mas para dizer que já em Descartes estava mais do que declarado por toda parte que o conhecimento é produzido pelo homem, que não é resultado de percepção, certo? Percepção é apenas o ponto de partida. Então, por exemplo, é o que o Merleau-Ponty faz no Fenomenologia da Percepção. O Merleau-Ponty diz que não podemos conhecer um cubo, porque um cubo, seja esse livro, ele só se dá por perfis, certo? E nós nunca temos a percepção do cubo em si. Bom, é verdade, não tem como ter uma percepção do cubo em si. Ele diz, não há um ponto de vista absoluto para ter o cubo em si. Claro que não há. Acontece que a ciência não é uma percepção depurada. Acontece que a ciência é um trabalho a partir e com os dados da percepção. Em ciência, o que você faz? Observa dessa perspectiva, anota. Observa dessa outra. Observa dessa outra. Observa dessa outra. Quando chegar aqui, você nota que chegou a primeira, porque você faz anotações, certo? Então você fez a volta no cubo e tal. E, trabalhando com essas anotações, você estabelece a inteligibilidade do cubo, a definição do cubo, tal como o cubo é na realidade. Isso ainda vai ser testado depois, porque a ciência vai usar isso para atuar na realidade e os resultados previstos a partir das ideias assim produzidas, ou teorias, garantem o resultado na prática, certo? Quer dizer, o conhecimento não é percepção, mas o Descartes inventou que o conhecimento não teria sustentação, porque a percepção nos engana, então o conhecimento produzido com os dados da percepção sensorial não valeria. O único conhecimento válido seria o conhecimento das ideias inatas, daquelas ideias que nós já teríamos em nós, postas pela máquina razão. A razão é que nos faria pensar o que nós pensamos e nós pensando o que pensamos, mas na verdade é a razão que nos faz pensar. Ou seja, inventou o inconsciente. Mas aí é onde está o ateísmo, além da idolatria, da substituição de Deus Pai pela razão natural, né? O ateísmo maior está ali, nas ideias inatas, que foi que o Descartes defendeu, e todos os cartesianos, que eu acredito em Deus porque eu já tenho a ideia de Deus em mim posta pela razão, por essa máquina razão. Ora, aí fica bem claro. Até então, se acreditava em Deus porque os profetas anunciaram Deus. O profeta Maomé, o profeta, né, ali, o pai da nossa fé monoteísta cristã, o Abraão, né? O Moisés foi lá no Monte Sinai e pegou os 10 mandamentos, né? Os profetas ali que citei há pouco, Isaú, Jacó, Isaías, né? E tantos outros, nós acreditamos em Deus porque os profetas nos disseram que Deus falou a eles, certo? Ora, se, como colocou Descartes, nós já temos em nós, posto pela máquina razão, ou posta pela máquina razão, a ideia de que Deus existe e por isso nós acreditamos em Deus, então nós não precisamos dos profetas para acreditar em Deus. Nós não precisamos dos livros sagrados para acreditar em Deus. Nós não precisamos de ler a Bíblia, nós não precisamos de ler os livros sagrados, porque
tudo já está em nós, então só basta buscar essas ideias inatas pela depuração reflexiva, né? E que nos vai dar essas ideias como claras e distintas, e por serem claras e distintas, elas são ideias colocadas pela razão em nós, e então por isso nós temos fé. Veja bem, isso deixou fora de jogo todos os profetas, todos os livros sagrados, fora de jogo o próprio Jesus Cristo, porque se é assim, o que foi que o Cristo veio fazer aqui? Anunciar seu evangelho? Qual foi? Por que o João Batista? Por que o Cristo? Por que aquilo tudo? Por que aquela paixão? Por que morrer na cruz? Por que se sacrificar pelos homens? Por quê? O que Cristo veio fazer? O Cristo veio trazer a mensagem de Deus Pai, certo? Ele veio anunciar a boa nova, o outro mundo, a possibilidade do novo homem, a nova aliança, etc. Veio nos reconciliar com Deus, certo? Veio definir a nossa fé em Deus. Mas por que nós precisaríamos? Foi Cristo que nos revelou que tem um céu, que tem um juízo final, que tem um Deus Pai, e que tem um Deus Filho, e que tem um Deus Espírito Santo. Até então não sabíamos disso, nós só sabemos que Deus é uno e trino pela doutrina do Cristo. Ele que disse que tem o Deus Pai, meu Pai que está no céu, virá o Paráclito, que é o Espírito Santo, e eu sou o Deus Filho, eu e o Pai somos um, aquela coisa toda. Então o Cristo nos revelou um Deus uno e trino, nos revelou que haveria um céu, uma eternidade, uma outra vida, não uma vida transnatural como se pensava até então. Até então, quando se falava céu, era o céu ali mesmo, o código das estrelas, etc. Não se tinha a ideia de céu transcendental, céu como o Cristo trouxe. Bom, e quem me ensinou isso foi Antônio Guglielmi, padre, meu professor de pós-graduação, falava 18 idiomas orientais, 8 vezes professor, doutor em assuntos orientais e assessor do Concílio Vaticano II. Tá? Então, o Descartes estabeleceu o quê? Um ateísmo. O ateísmo da razão universal. Os discípulos de Moisés construíram o bezerro de ouro para adorar, enquanto o Moisés foi ao Monte Sinai buscar os 10 mandamentos. Certo? E o Descartes construiu o bezerro de ouro dos filósofos, que é a razão universal. Porque então os filósofos de academia podem passar-se por zelosos homens crentes em Deus, sem ler a Bíblia, sem discutir a teologia, sem se remeter aos profetas, porque se remetem aos metafísicos. Aí, cada metafísico, né, virou um profeta. Aí pode ver, a história da ciência é cumulativa. Um cientista descobre uma coisa, o outro descobre a outra, e vão juntando, e a ciência vai acumulando conhecimento. Na filosofia não tem isso. Cada filósofo começa tudo de novo. Porque cada filósofo assume a posição de iluminado. Para cada filósofo, a filosofia acaba com ele. Ele achou o caminho das pedras, ou melhor, dizendo, como é do mito, o caminho da pedra fundamental, o caminho para a verdade absoluta, essa coisa toda. Tá? Aí, Deus não entra, certo? Claro que Descartes falava de Deus e tudo, mas Descartes estudou filosofia dos 8 aos 14 anos, sem a obrigação de frequentar o Lafregue, que ele estava lá como agregado e por ser doente, como sob direitos de tutor, né? Abrigado por tutor, porque ele era previsto para morrer logo em seguida com a mesma doença que vitimou a mãe dele quando ele tinha 1 ano de idade. Ele ficou lá dos 8 aos 14 anos, ia para a aula quando bem entendia, e nunca foi exigido nem cobrado nada. Depois saiu aos 14, foi estudar Direito, mas claro, não conseguiu avançar. Foi estudar esgrima, também não foi grande coisa. Aí pegou uma carona com o exército de Maurício de Nassau, foi para a Alemanha estudar a Confraria Rosa Cruz, a doutrina da Confraria Rosa Cruz com Rubens, virou deputado Rosa Cruz,
veio para a França, negociou com o cardeal Berulle, e aí podem ver como é o jogo político. O processo de Galileu foi de 1610, 612 até 1634. Em 1634, cardeal Richelieu, primeiro-ministro, que foi desde 1624 a 1645, com a eminência Parda, o conde Dionísio, que dizia tudo que ele tinha que fazer, né? Está tudo ali nos volumes da História Universal do César e Cantu, principalmente o volume 22, que é o que trata disso. Aí, em 1634, a Comissão do Santo Ofício condenou Galileu como herege. Ele ia ser queimado em fogueira na praça pública, como todos os hereges da época, Joana d'Arc e tantos outros. Para não, né, como ele tinha lá, ele era parente de cardeais e coisa, tá? Tem um cardeal Berlamino lá que fez e pintou, né? Aí, e o cardeal Richelieu dizia, olha, eu pinto, bordo, jogo o meu carpete de cardeal em cima e acabou o papo. A coisa era assim. Tá ali, ó, César de Cantu, volume 22, pode lá ler. Aí, tá. O 34 condenaram o Galileu. Para não ser queimado em praça pública, o Galileu teve que renunciar. Renunciou, tá? Isso tem até vídeo na internet. O Galileu renunciou às suas descobertas científicas, certo? Abominou, como quem renuncia a Satanás. Então suas teorias não valiam nada. Para não ser queimado em praça pública, como herege, o Galileu Galilei foi forçado a fazer isso em 1634. Mais do que isso, o Galileu Galilei foi também condenado à lei do silêncio. O que significa isso? Ele não podia mais falar sobre o assunto e, a rigor, nem sair de casa. A mesma lei do silêncio que na década de 80 e agora, aplicaram ao padre Leonardo Boff, quando esse Bento XVI era presidente da Comissão do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, que hoje se chama Comissão da Sagrada Doutrina da Fé, aplicaram ao Frei Leonardo Boff, proibindo, né, de ele se manifestar. Condenaram-no à lei do silêncio se ele quisesse continuar sendo padre. Mas veja só, em 1634 o Galileu é condenado pelas suas descobertas científicas. 3 anos depois, o Descartes publica o Discurso do Método, Discurso de la Méthode, em francês. Em francês. Quando a ordem do Vaticano, a exigência, era que fosse publicado em latim. O Descartes nunca escreveu cogito ergo sum, ele só sabia escrever je pense donc je suis. O Descartes não sabia escrever latim para escrever em latim. Aí aceitaram que ele publicasse em francês. E saiu em 1637, Discurso de la Méthode, tem ali em facsímile, do René Descartes, com imprimatur nihil obstat e avec privilégio. O que é avec privilégio? Quer dizer, com privilégio da Santa Inquisição para publicar em francês, porque interessava para ela publicar. Tá? Aí, vê só, veio toda a Idade Clássica e os metafísicos dependurados no mito da razão cartesiana. Certo? E a pastoral católica foi por aí. Ao invés de trabalhar a partir da Bíblia, trabalhavam a partir dos filósofos. Tá? Com isso, se perdeu o Deus dos profetas, etc. Quem foi que manteve o Deus dos profetas? O pensamento luterano, desde a reforma de Lutero, do século XVI, XVII e tal. O que os luteranos fizeram foi botar a Bíblia na mão das pessoas e mandar ler a Bíblia. Até hoje, os luteranos, os evangélicos aí, todos os outros, eles se caracterizam por andar com a Bíblia e por ler a Bíblia. Ou seja, são religiões expressamente proféticas. Eles querem ler a mensagem do profeta. Certo? Como lá também, né, o islamismo e aquilo tudo. Tá? Ok. Mas, no plano oficial das academias e das universidades, não valia isso. Só valia
a filosofia oficial que era colocada pela Igreja Católica, certo? O racionalismo cartesiano, que é o ateísmo expresso, que dispensa os profetas, os livros sagrados e tudo mais, que nos transforma Deus numa máquina pensante que pensa o tempo todo e que, se parar de pensar, tudo para de existir, e a isso chamou-se criacionismo, certo? O Hegel levou essa máquina pensante, pensou ter resolvido essa máquina pensante, desenvolvendo todo o seu sistema, segundo o qual a história da natureza e do homem ia acabar no saber absoluto, que seria o espírito absoluto. Ou seja, para Hegel, Deus não existia. Deus ia resultar do processo da história. Tenho ali estudo extraordinário do Roger Garaudy, Deus está morto, que começa em Hegel. Hegel declarou que Deus não existia, estava morto e só ia nascer quando acabasse a história por realização do processo histórico. Quer dizer, seria o mundo e o homem que iam gerar Deus no final da história. Certo? O psicodrama tem muito a ver com isso, o problema do Baal, Hashim, tudo mais, mas não é a hora de entrar nesse problema. Tá? Então Deus ia surgir, o Criador, o absurdo de Hegel é esse. O Criador ia resultar da criatura, como se um quadro fosse gerar o pintor. Esse é o absurdo. Tá? Aí Hegel, no século XIX, vai ser retomado, né, literalmente, basicamente, por Augusto Comte. O Hegel trabalha a ciência da lógica e tal. O Augusto Comte pegou a ideia de ciência da lógica do Hegel e fundou a religião da humanidade. Tá? Fundou a religião da humanidade. Religião da humanidade, que seria a religião científica. Quer dizer, ele tem as leis dos estádios de Augusto Comte, né? O mitológico, o filosófico e o científico. Então, por fim, a ciência seria a única racionalidade, teria a única verdade e, então, aconteceria a religião da humanidade, que seria a realização do Deus hegeliano na história. Religião da humanidade. Mas quem seria Deus e quem seriam os santos? Aí, os santos seriam quem? Olha, é fácil. É só entrar na internet e colocar igrejas positivistas, templos positivistas, você vai encontrar no Brasil mesmo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem os templos positivistas. Eu visitei um no Rio de Janeiro, e lá vendo, certo? E lá estão os santos nos seus pedestais. Quem são os santos da igreja positivista? São o que os positivistas do Augusto Comte, os positivistas lógicos, chamam de sábios da humanidade. Então, quem são os sábios? Lá está René Descartes, lá está Aristóteles, lá está Kant, lá está Hegel. Esses são os santos. Então é pedestal mesmo, com imagem na igreja. Tá? Quem é a santa da igreja positivista? Né? Clotilde. Clotilde, a mulher do Augusto Comte, é a santa da igreja positivista. Tá? Duas mulheres extraordinárias, né? A Clotilde do Augusto Comte, que fez o cara fundar uma religião para ela ser deusa, chamar uma mulher de deusa até que tá, mas em termos, né? Vamos lá. E a outra é a Beatriz lá, que dirigiu, né? Que acompanhou o Dante Alighieri pelo céu, o inferno e o purgatório. Mas a Clotilde é a deusa da religião positivista. E o Deus ficou sendo, é claro, o Augusto Comte, né? Esse positivismo do Augusto Comte foi gerado dentro da escola politécnica na França, tá? Que distribuiu escola politécnica pelo mundo inteiro. Inclusive aqui em Florianópolis, a sede da Academia Catarinense de Letras é na antiga escola politécnica, certo? Da religião positivista, certo? Ok? Quer dizer, para o positivismo, os homens iriam transformar-se em deuses. Quer mais ateísmo do que isso? E isso por conta
da evolução da coisa pensante cartesiana, por conta da evolução da razão universal. Quer dizer, as criaturas gerando o Criador. O homem positivista é o homem que sonha ser Deus um dia, sábio da humanidade e Deus. Para os positivistas, Jesus Cristo é apenas um sábio da humanidade, entre outros. Não é Deus.